O sonho europeu está prestes a desmoronar? Nunca antes na história da Europa houve tantos controles de fronteira entre os países como em 2024. E os argumentos são os mais diversos. A Itália, por exemplo, fala em riscos de infiltração terrorista provindos do leste do continente. A Eslovênia argumenta riscos à instabilidade no Oriente Médio e à guerra na Ucrânia. E a Alemanha afirma que tem a necessidade de administrar melhor o fluxo de refugiados. França, Áustria, Dinamarca, Suécia e Holanda também implementaram algum tipo de barreira. Mas por que de fato isso está acontecendo? É o que vamos responder a partir de agora aqui no DW Revista. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar as causas ou argumentos e possíveis consequências que estão levando a Europa a se fechar. Um fechamento que contraria a política do espaço Schengen, que em 2025 vai completar 40 anos. E quem vai esmiuçar esse tema comigo é o meu colega de DW, o repórter Gustavo Queiroz. Essa desintegração ela começa a despontar principalmente nessa questão do controle de fronteiras. Até porque existe um certo receio dos países de que os países que estão lá na ponta do Schengen não consigam conter o fluxo migratório. Prestes a completar 4 décadas, estaria o espaço Schengen realmente ameaçado? Foi em 26 de março de 1985 que entrou em vigor o acordo que simboliza uma Europa livre, democrática, plural. O Schengen garante livre circulação a mais de 400 milhões de cidadãos europeus em 25 países da União Europeia. Ao todo, no entanto, são 29 países. Na época em que foi fundado, há quase 40 anos, o embrião, digamos assim, era composto por 5 nações pioneiras: Bélgica, França, Holanda, Luxemburgo e Alemanha. Era um tempo bem diferente, com uma Europa ainda dividida pelo Muro de Berlim e a Cortina de Ferro. Com a queda do muro em 1989, vieram os anos 90, considerados, junto com a primeira metade dos anos 2000, os anos dourados de um continente democrático, aparentemente unido e pacífico. Na prática, basicamente, era um distanciamento concreto dos horrores vividos em 2 grandes guerras mundiais que ocorreram no século XX, principalmente a Segunda. Essa livre circulação por meio do espaço Schengen garante milhões de viagens por ano, seja a negócios, a turismo ou para reuniões familiares. Algo que a Comissão Europeia considera como uma das joias da coroa, entre aspas, da integração europeia. Gustavo Queiroz, a questão é que essa joia vem perdendo um pouco de brilho, né? Como eu mencionei na abertura desse episódio, 2024 foi o ano que mais teve controles fronteiriços entre países da Europa. E aí eu te pergunto, como é que se chegou a esse ponto? Pois é, Guilherme, não é muito simples responder como é que essa política que era tão consolidada na Europa, ela foi se enfraquecendo tanto com o tempo, né? Eu acho que é importante primeiro lembrar que os países europeus eles vão se fechando à medida em que cresce uma pauta, uma agenda generalizada anti-imigração. Essa é uma bandeira que já vem forte na Europa, o continente recebe um fluxo de imigrantes há décadas, mas lá em 2015 ela ficou mais intensa porque aconteceu aquela crise imigratória sem precedentes. Foram aí 1.300.000 pedidos de refúgio só em um ano, então foi um recorde para a época. E é uma maioria de pessoas que vinham do Oriente Médio, principalmente da Síria, que vivia o ápice da guerra civil naquele momento, e também do continente africano. Só pra gente lembrar, foi lá em 2015 que foi tirada aquela foto que ficou muito famosa, correu o mundo inteiro, de um menino sírio que foi encontrado morto em uma praia da Turquia. Simbolizou muito essa rota migratória que passava pela Turquia para fazer a chamada Rota dos Balcãs e entrar na Europa. Bom, uma vez que esse imigrante entra em um país do espaço Schengen, muitos acabam tentando atravessar para outros estados, outros países, que por um motivo ou outro têm uma política mais acessível para pedir refúgio, ou tem algum familiar, fala a mesma língua, tem algum vínculo. Então, na prática, começou a existir uma migração interna dentro do espaço Schengen. Nessa época ficou muito conhecida uma fala da Angela Merkel, que era a chanceler federal alemã da época, quando ela diz: "Vamos conseguir". Ela praticamente dá as boas-vindas aos imigrantes sírios, né, em que diz que a Alemanha
vai conseguir enfrentar esse desafio da imigração. Agora, claro que nem todo país estava disposto a fazer isso. Aí começa um movimento mais claro, se não de quebrar as regras do Schengen, de contornar as regras do Schengen. Foi o que alguns países fizeram mais pontualmente naquele momento, como a França, que alegou preocupação com o terrorismo e começou a aplicar esporadicamente algum controle, e a própria Alemanha, que abriu as portas, mas também estabeleceu controle de fronteira com o sul da Áustria, justamente preocupado com a rota ali que vinha dos Balcãs, porque o fluxo de imigrantes de fato era muito grande. Claro que tudo isso pressiona o serviço público, gera um desafio enorme de integração, a insatisfação cresce e aí começa a criar algumas vozes, né? Ecoar algumas vozes da ultradireita na Europa, principalmente aquelas vinculadas a um nacionalismo mais ferrenho e aí que tem a imigração como a grande bandeira. A Alemanha é emblemática nesse sentido. Nesse ano, a ultradireita venceu pela primeira vez uma eleição desde a Segunda Guerra Mundial aqui no país. E aconteceu nas eleições legislativas da Saxônia e da Turíngia. É um movimento que acontece também na Itália, na Hungria, mesmo na Áustria. E isso se intensifica quando há atentados acontecendo dentro do território europeu, né? Para falar de alguns, lá em 2015, aqueles ataques em casas de shows em Paris que deixaram 120 mortos. 2016 também muito emblemático no metrô de Bruxelas, no metrô e no aeroporto, 35 mortos, né? E agora, em 2024, na Alemanha, um atentado terrorista à faca, que deixou 3 mortos em agosto, e em dezembro, um ataque no mercado de Natal, em Magdeburgo. Nesse último caso, o suspeito ele não tinha um vínculo com grupos terroristas, né? Mas era um refugiado e foi o que bastou aí para acender a bandeira pela deportação de imigrantes em todo o país. Agora, no meio disso tudo, ano retrasado, em 2023, os números de pedidos de refúgio voltaram a crescer e a ultrapassar 1 milhão. Então, a resposta dos estados, claro, é voltar a se fechar. A Alemanha reintroduz essas fronteiras agora em 2024, né? Essas fronteiras terrestres com todos os seus 9 vizinhos pela primeira vez desde que se tornou membro do espaço Schengen. Em novembro de 24, a Itália prolonga pela terceira vez um controle de fronteira que ela faz com a Eslovênia por algum risco de infiltração terrorista. E aí, assim, isso vai se desdobrando. Os países vão empurrando cada vez mais esse controle para os vizinhos. A própria Eslovênia estabeleceu controle também com fronteiras com a Croácia e com a Hungria, alegando a mesma coisa, um aumento de instabilidade no Oriente Médio, um risco de infiltração. A Holanda faz o mesmo, isso só para citar alguns exemplos que você falou mais cedo, né? Bom, Gustavo, então, nesse sentido, é possível dizer que há uma ameaça de desintegração do bloco europeu, ao menos em termos de livre circulação? Talvez a gente ainda não possa falar de uma desintegração total na Europa, até porque o Schengen, como você comentou antes, é uma coisa diferente da União Europeia, né? O Schengen é um acordo mais específico que vai falar sobre a livre circulação de pessoas entre os países, e a União Europeia é um bloco, né? Uma entidade política, econômica, com instituições legislativas bem consolidadas. Essa desintegração ela começa a despontar principalmente nessa questão do controle de fronteiras, até porque existe um certo receio dos países de que os países que estão lá na ponta do Schengen não consigam conter o fluxo migratório. Então, para dar um exemplo, pode ser que a Itália, a Grécia e a Espanha não estejam conseguindo conter a quantidade de imigrantes que chegam no país e eles, ao entrar no espaço Schengen, vão pedir refúgio só em outros territórios. Então, esse é o caso da Alemanha, por exemplo, né, que quer evitar que um refugiado que entre no Schengen, vamos supor pela Croácia, peça refúgio só em território alemão. O que é importante a gente lembrar é que em maio desse ano começou a valer uma nova regra no continente, né, o Pacto de Imigração e Asilo, que tem tudo a ver com esse problema, inclusive, porque a ideia é justamente desencorajar a migração interna na Europa. Então, o pacto obriga que o imigrante que chegue num país de ponta se registre nesse país, no país de entrada, mas criando aí algumas regras para que ele possa ser interiorizado depois de forma institucional. Então, existe um mecanismo de solidariedade obrigatória em que todos os países precisam dividir esse fluxo migratório. Agora, como isso não está completamente implementado, as nações aí vão justificar o controle como uma tentativa de proteção interna, né? Recentemente, a gente viu, por exemplo, que a Romênia e a Bulgária só foram aceitas no Schengen depois de anos de espera. E isso aconteceu justamente porque os dois países fizeram um acordo com a Áustria, que é quem estava vetando essa entrada, para reforçar as próprias fronteiras terrestres mais para fora do espaço Schengen, ou seja, a fronteira e o controle marítimo também, para evitar o fluxo que vem da Turquia. E assim, o Schengen ele até permite o controle de algumas fronteiras internas, mas isso pode acontecer em casos de exceção absoluta. Então, em alguns casos extremos, os países podem fazer algum controle por 6 meses e até 3 anos. Agora, depois disso, tem que ser um pouco mais criativo, vamos dizer assim, para você justificar essa ação. Agora, até o momento, a Comissão Europeia ainda não entrou com nenhum procedimento formal contra as violações do acordo. Agora poderia, viu? Porque existem violações aí que acontecem, como eu comentei mais cedo, há mais de 10 anos. E quais são os impactos reais desse controle que agora, de exceção, parece ter virado regra, Gustavo?
Olha, para dar o exemplo da Alemanha, que é mais recente, a ministra do Interior tem dito que enquanto os números de refúgio permanecerem altos, os controles permanecem de pé. Quem atravessa as fronteiras sabe que não é bem assim, porque o controle acontece, mas não é a mesma coisa de quem vem de fora do espaço Schengen, quando você tem que passar por uma barreira alfandegária mais específica. Existem muitas rotas que são vigiadas, mas a Alemanha tem aí 7.000 quilômetros de fronteira e a polícia só consegue verificar uma fração disso. Inclusive, algumas inspeções são aleatórias, né? O país fala que emprega 11 mil policiais nessa função, diz que barra milhares de pessoas todos os anos, mas são números que são um pouco questionados, talvez por serem um pouco superestimados. Porque o país chegou até a falar, inclusive, em criar instalações de detenção temporária que facilitaria a deportação de quem chega, mas deveria ter se registrado em outro país ou não tem direito de refúgio. E isso ainda não aconteceu. Então a gente vai ter que observar para ver qual que vai ser o impacto real desses números nos números de pedido de refúgio aqui na Alemanha. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Como eu falei no início do episódio, o espaço Schengen garante livre circulação de europeus em um total de 29 países. E então, para esclarecer isso aqui, desse total de 29, 25 são Estados-membros da União Europeia, que tem um total de 27 integrantes. Os outros 4 países que compõem o Schengen, mas não são membros da União Europeia, são Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Gustavo, e aí no meio disso tudo tem a Áustria. Explica pra gente o que a Áustria tem a ver com tudo isso. Bom, como eu comentei, a Áustria ela foi responsável por travar por anos a adesão da Romênia e da Bulgária ao espaço Schengen. Ela usava um poder de veto para isso. O país é uma das vozes que mais reclamam na União Europeia de estar sobrecarregado por pedidos de asilo e também funciona como estado tampão, quase como estado tampão ali, porque a Áustria é uma porta de entrada para a Europa Central, principalmente para esses imigrantes que vêm pela chamada Rota dos Balcãs, que a gente comentou mais cedo. É o caminho que engloba a Turquia, Grécia, Albânia, Sérvia, passa ali também pela Croácia, Eslovênia, enfim. Inclusive, quando a Alemanha indicou que endureceria o controle de fronteiras, a Áustria disse que isso seria ilegal e falou que não vai aceitar os refugiados rejeitados pela Alemanha de volta. Fora que o país tem se voltado cada vez mais para o conservadorismo, Guilherme. Em setembro, a ultradireita, que é amplamente anti-União Europeia, venceu a eleição legislativa por lá e o líder do partido é acusado de extremismo. Isso sem falar que o novo comissário da União Europeia responsável pelo espaço Schengen é justamente o austríaco Magnus Brunner, e a nomeação dele gerou polêmica em Bruxelas por causa da posição rígida que ele e a própria Áustria têm em relação à liberdade de trânsito. Fora que ele também não tem experiência com o tema de imigração, ele era ministro de Finanças antes disso. Gustavo, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouco sobre uma questão delicada que vem sendo debatida na Alemanha: o retorno de sírios que buscaram asilo aqui durante a Guerra Civil na Síria. Não só na Alemanha, como em toda a Europa, na verdade, né? Mas no caso da Alemanha, o país, por exemplo, suspendeu as candidaturas de visto de asilo após a queda do ditador Bashar al-Assad no começo de dezembro. Como é que isso está sendo visto e discutido na Alemanha e na Europa? Eu vou ter que começar a responder sobre a Europa até para complementar uma informação em relação à Áustria, porque foi justamente o chanceler austríaco que foi um dos primeiros líderes a se pronunciar depois da queda do Assad e dizer que vai oferecer 1.000 euros para os sírios que quiserem voltar para sua terra de origem. Na Alemanha o debate foi bem tenso também e repercutiu um pouco com essa mesma proposta. Por aqui os pedidos vieram de todos os lados, tá? Inclusive da ultradireita, mas também da centro-direita, da sigla populista de esquerda BSW, que é bastante anti-imigração, todos sugerindo incentivos para que os sírios voltem para a Síria, mesmo aqueles que estão aqui legalmente, tá? Não só aqueles que estão aguardando refúgio. Isso veio inclusive dos democratas cristãos, que é a centro-direita, um grupo mais conservador, que deve assumir a chancelaria federal da Alemanha se as pesquisas se confirmarem para a eleição legislativa antecipada, que acontece em fevereiro. É um impasse, né, Guilherme? Para não dizer uma contradição, porque a Alemanha tem quase 1 milhão dos cerca de 1,5 milhão de sírios refugiados que estão na Europa desde 2015. Na Alemanha, os sírios trabalham em setores essenciais, como serviços, sociais, culturais, educação, construção, inclusive na saúde, onde tem cerca de 5 mil médicos atuando na Alemanha. Então, assim, existe uma grave escassez de mão de obra, você tem uma população integrada, o que quer se integrar, mas também existe aí o desejo de que eles retornem. Não só os sírios, mas também pessoas de outras nacionalidades.
A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Gustavo Queiroz pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. Revisão final e coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.